A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a sexta lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O Ministério de Apóstolo, texto áureo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16. Primeiro tópico, o colégio apostólico. Número 1 do primeiro tópico, o termo apóstolo. Meus irmãos, a partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais que foram concedidos por Deus à sua igreja. Efésios 4:11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Meus irmãos, o primeiro dom ministerial a ser estudado é o de apóstolo, que significa aquele que é enviado ou o mensageiro. Lembrando, meus irmãos, que Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Um discípulo, meu irmão, é um seguidor de Jesus. Agora, um apóstolo é alguém comissionado por Jesus. Aleluia! Número 2 do primeiro tópico, o colégio apostólico. Esse colégio, meus irmãos, era o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. Jesus, então, os separou e os nomeou. Eles não eram homens perfeitos, não, mas eles foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. Número 3 do primeiro tópico, a singularidade dos 12. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Meus irmãos, Mateus 10:1 diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Segundo, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Marcos capítulo 6, versículo 7 diz: Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Terceiro, eles receberam a autoridade do Senhor. João 20:21 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia! Segundo tópico, o apóstolo Paulo. Número 1 do segundo tópico, Saulo e sua conversão. Meus irmãos, por direito de nascimento, Saulo era um cidadão romano. Ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa. Saulo, meus irmãos, era intelectual, era fariseu e foi um perseguidor implacável dos cristãos. Ele não contentava em perseguir só os cristãos em Jerusalém, ele procurava por outras cidades. E nesse afã, meus irmãos, de persegui-los com uma carta de autorização para prendê-los, Saulo tem uma experiência fantástica com o Cristo ressurreto. Sua vida é transformada radicalmente. E agora, de perseguidor, Saulo passa a ser perseguido. De Saulo a apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Glória a Deus, aleluia. Número 2 do segundo tópico, um homem preparado. Meus irmãos,
O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, e suas cartas são conhecidas mundialmente e têm sido alimento, têm sido pão diário para milhões e milhões de crentes em todos os tempos. Oh, glória! Número 3 do segundo tópico, o menor dos apóstolos. Meus irmãos, Paulo não andou com Jesus, não pertenceu ao colégio dos 12 e nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos básicos para o grupo dos 12. 1 Coríntios 15, 8 e 9 diz: por derradeiro em todos me apareceu, também a mim, como a um abortivo. E o versículo 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Meus irmãos, mesmo sem o reconhecimento do colégio apostólico, as igrejas que o apóstolo Paulo plantou eram o selo do seu ministério. Terceiro tópico, apostolicidade atual. Número 1 do terceiro tópico, ainda há apóstolos? Meus irmãos, no sentido estrito do termo e de acordo com a singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. Número 2 do terceiro tópico, o apóstolo fora dos 12. Meus irmãos, segundo o dicionário Vini, ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Aleluia! Número 3 do terceiro tópico, o ministério apostólico atual. Meus irmãos, não há sucessão apostólica. O ministério dos 12 não se repete mais. O que existe hoje, na verdade, é o ministério de caráter apostólico. Na atualidade, meus irmãos, os verdadeiros apóstolos são os missionários, homens que foram enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho. Esses são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Podemos citar alguns deles: John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg e muitos outros verdadeiros desbravadores apostólicos. Deus os usou de uma forma extraordinária e suas mensagens, através do Espírito Santo, impactava cidades e países. Oh, glória! Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: nos moldes, meus irmãos, do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente, mas o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em pleno vapor. Irmãos portadores desse dom ministerial são verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo ainda hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.